Olá, amigos e amigas! O tema de hoje do canal Palavra do Cristão será: essa é a pior geração de cristãos de todos os tempos. Ser cristão nos dias atuais parece ser uma tarefa árdua. De um lado, somos atacados por aqueles que odeiam o cristianismo. Somos perseguidos em muitos países mundo afora e dentro da igreja existem aqueles que dizem praticar uma fé, mas pregam o que não vivem. O cristianismo enfrenta batalhas dentro e fora de seus templos. Por outro lado, vivemos um tempo também de pessoas fracas e sensíveis, seja emocionalmente ou espiritualmente. Pregar o evangelho, portanto, fica cada vez mais difícil. Diante disso, o que muitos vêm fazendo? Pregando e vivendo um cristianismo light, que aceita tudo de bom grado e vai na onda do politicamente correto, no qual tudo convém e tudo é permitido. A suposta prática de muitos cristãos de hoje parece ir de encontro ao telema, uma filosofia ocultista que pregava que tudo era permitido desde que fosse a sua vontade. O lema passado a seus discípulos pelo autodeclarado mago Aleister Crowley era o seguinte: fazes o que tu queres, há de ser o todo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade. Diante disso, você pode fazer o que você quiser, pois é tudo da lei. Hoje, tudo é feito sem peso na consciência. De tal modo, as pessoas acreditam que se gostam de algo e aquilo lhes faz bem, por que não fazer? É justamente isso o que muitos vêm fazendo. Utilizam a sua liberdade e o seu livre-arbítrio para a libertinagem e para a liberalidade. Se assim não fosse, não estaríamos em um momento de total emburrecimento da nossa população. As músicas de sucesso de hoje têm duplo sentido e tratam a mulher como objeto sexual, e mesmo assim são aclamadas, e suas intérpretes expõem suas partes íntimas, dançam e rebolam, e no final de cada ciclo ganham prêmios e rios de dinheiro, e são consideradas o exemplo de mulher, o exemplo do empoderamento feminino. No meio disso tudo, se vê igrejas e líderes religiosos adotando o que o mundo prega com o fim de trazer mais e mais fiéis para suas igrejas. Para tanto, adaptam os ritmos musicais mundanos à música gospel, surgindo o funk gospel, o sertanejo universitário gospel, o forró gospel, o axé gospel, o pagode gospel, o samba gospel, dentre tantas outras abominações musicais. O mundo entrou na igreja porque hoje a prosperidade é mais almejada do que a salvação. E muitos pastores, para aumentarem o rebanho, tomam partido de tudo que o mundo prega. E mais, falam justamente aquilo que você quer ouvir, pois sabem que quando se prega o verdadeiro evangelho, a tendência é que muitos se afastem, já que seguir a Cristo não é uma tarefa simples. É preciso renúncia e dedicação. Em um mundo onde os pais são cada vez mais permissivos, liberais e coniventes, não há como pregar o sexo só depois do casamento, ou mesmo que os filhos não durmam com as suas namoradinhas em casa, certo? Muitas vezes, os próprios pais incentivam e dizem: é melhor o fulano ou a fulana dormirem aqui, já está tarde, e pelo menos a gente saberá onde eles estão. Eu duvido hoje um rapaz ou uma moça casarem virgens, mesmo tendo sido criados dentro da igreja. Isso acontece porque, como dito, o livre-arbítrio tornou-se sinônimo de libertinagem, e os pais, cada vez mais omissos, permitem tudo, e mesmo incentivam isso, ainda que de maneira indireta. Essa talvez seja a pior geração de cristãos desde a fundação do cristianismo como religião. São cristãos mornos, não são quentes nem frios. Vivem em cima do muro, entre o certo e o errado, entre o sacro e o profano. Vivem tudo que o mundo oferece na sexta e no sábado, mas no domingo estão religiosamente nos cultos ou nas missas, pregando, louvando, orando e cantando. Enfim, são hipócritas. Vivem uma falsa espiritualidade e uma falsa bondade. Na igreja, ajoelham-se e oram a Deus, dizendo que o amam e que fariam tudo por ele.
No dia a dia, escravizam a faxineira, não dão um bom dia ao porteiro, humilham um morador de rua que pede esmolas e falam mal dos amigos, dos colegas e dos familiares. Usam uma cruz, um terço ou um suposto adorno no pescoço ou no retrovisor interno do carro, como amuleto, para trazer uma utópica proteção, quando não vivem o exemplo daquele que está ali crucificado. Somos uma geração de cristãos moles e covardes, que têm medo ou vergonha de pregar o Evangelho, ou mesmo dizer nas redes sociais que acredita em Deus e que o segue. Meninas que posam quase seminuas no Instagram, mas não têm coragem de postar uma foto com a mãe na igreja. E ainda dizem, o que minhas amigas vão pensar? Essa é uma geração cristã que frequenta sex shops, que realiza inúmeras fantasias sexuais, inclusive com mais de um parceiro. Compram brinquedinhos, lingeries, etc. Depois, vão às missas e aos cultos adorar a Deus, como se nada tivesse acontecido, inclusive no dia anterior. Vivem a liberalidade sexual em toda a sua essência, mas se consideram salvos e eleitos. Bem, infelizmente tenho que dizer que eles serão esquecidos no último dia, simplesmente porque viraram as costas para Deus e mentem para si mesmos. E Deus não toma parte da mentira. São jovens que preferem namorar pessoas do mundão, que vivem na farra e na bebedeira, do que namorar um rapaz ou uma moça da igreja. Já vi isso tantas vezes e até hoje não entendo por que isso acontece. O pior é que grande parte desses relacionamentos acaba por conta de brigas frequentes e traições. Jovens que dançam, cantam e rebolam nos shows, sabem as músicas com letras de baixo calão de cor e salteado, mas dentro da igreja não sabem cantar uma música cristã sequer, ou quando sabem, cantam apenas aquelas consideradas por eles próprios como as mais adequadas ao seu estilo, idade e gosto musical. São cristãos cheios de mimimi, que reclamam da duração dos cultos ou das missas, do sermão do pastor, da homilia do padre, dos encontros da igreja, etc. Ficam horas e horas no celular, mas não leem a Bíblia, porque dizem que ler cansa as vistas e causa dor de cabeça. São cristãos conhecidos como nem, ou seja, nem estudam e nem trabalham. São sustentados pelos pais e reclamam da mesada, do tênis novo, da camisa, do sapato, do celular, etc. Sendo que não fizeram nenhum esforço e tampouco fazem por merecer algo melhor. E muitas das vezes os pais dão aquilo que eles conseguem dar. Muitas das vezes não têm empregos que dão dinheiro suficiente para que possa comprar um produto melhor, um presente melhor. E mesmo assim, dão esses presentes para os filhos, que vivem reclamando. São esses mesmos filhos que postam textões nas redes sociais e participam de campanhas ambientalistas, mas em casa não lavam uma louça sequer, não dobram os lençóis da cama, não arrumam o quarto, não molham o pé de samambaia no quintal, não trocam a água do cachorro e sequer perguntam como suas mães estão. Ah, mas nas redes sociais são meigos, gentis, carinhosos, atenciosos e revolucionários. São cristãos preocupados com o futuro e com um mundo cada vez mais globalizado. Mas é só na rede social, viu? Porque no dia a dia nada disso acontece. Essa geração precisa de um toque de realidade. Precisam cair na real. Saber dar valor às coisas. Saber como é trabalhar para conquistar o que é seu. Suar a camisa, queimar as pestanas, acordar cedo e lutar por aquilo que acredita. Por trás de uma tela, somos todos corajosos, valentes e revolucionários. Mas isso não basta, é preciso agir, pois a fé sem obras é morta. São também cristãos que adoram os holofotes, amam posar para fotos, tiram fotos com o pregador, com o pastor, com o missionário, com o famoso que vai à igreja e depois postam tudo nas redes sociais, com o fim de ganhar curtidas e seguidores. Mas embora pareçam cristãos, estão na igreja apenas para chamar a atenção. Quando cantam, pregam ou tocam, só vão à igreja nos dias que irão cantar
pregar ou tocar. Nos demais dias, desaparecem. Tratam o altar como palco e a assembleia como seus fãs. O pior disso tudo é que permanecem assim por anos a fio, sem que ninguém tenha coragem de dizer nada. Nem mesmo o líder religioso puxa a orelha. Nos dias de hoje, está cada vez mais difícil encontrar cristãos que prezam pela humildade e pela caridade. Atualmente, muitos vivem no orgulho e na vaidade. São arrogantes, soberbos e se consideram superiores aos outros, porque acreditam que estão salvos e libertos do pecado. Nessa crença, tratam todos ao seu redor com mesquinhez e rispidez. Quando olhamos para trás e observamos como os apóstolos foram perseguidos e mesmo assim perseveraram até o fim, ainda que condenados à morte, vemos como hoje os cristãos esqueceram seus antepassados e suas batalhas. Não mais lutam o bom combate e tampouco guardam a fé. Contudo, existem cristãos mundo afora que são perseguidos, odiados e mortos. Esses ainda sabem o que é viver pela fé. Viver para eles é Cristo e morrer é ganho. Não estou dizendo que devemos sofrer ou nos tornarmos mártires pela causa, mas o fato é que em grande parte do planeta os cristãos o são por mera conveniência. E cristãos de conveniência não serão lembrados no último dia, porque não fizeram por merecer. Não conheceram a pessoa de Cristo e nem a sua missão. As igrejas vazias e as proibições de se usar símbolos cristãos como representação de fé na Europa, as perseguições no Oriente Médio e a apostasia e a descrença cada vez mais crescentes no Brasil só demonstram que os dias são maus e muito mais está por vir. Feliz será aquele que perseverar até o fim, pois este sim será salvo. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.